E aí, gente, mais uma aula de gerenciamento de recursos hídricos. Hoje a disciplina começa a ganhar corpo, porque nós vamos conhecer a lei que dá o embasamento para toda a gestão de recursos hídricos do Brasil. É a lei número 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a famosa Lei das Águas do Brasil. Bom, então, relembrando o que nós vimos nas aulas anteriores, né? Foi na Constituição Federal do ano de 1988, no artigo 21, inciso 19, que trouxe a competência da União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso. Isso, então, foi regulamentado apenas no ano de 1997, ou seja, 9 anos depois da proposta pela Constituição Federal, através da Lei das Águas, que é o tema da aula de hoje, né? Além disso, no artigo 20 da Constituição Federal, trouxe que são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água que banhem mais de um estado e sirvam de limites com outros países ou se estendam a territórios estrangeiros ou que dele provenham. E esse artigo 20 traz para nós um conceito novo, que é o conceito de dominialidade, que é preciso ser contextualizado agora dentro da gestão das águas e pela lei número 9.433, né? Então, haveriam então 28 possibilidades de domínio de água, que seriam os 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal e a possibilidade do domínio da União, né? Então, aqui nesse mapinha à direita, vocês vão ver que em verde é a malha hídrica de domínio estadual, ou seja, são águas que nascem e morrem dentro do território de um único estado. Esses rios, então, eles estão a cargo, né, estão sob responsabilidade de gestão dos órgãos estaduais, né, do estado em questão, onde está o curso hídrico. E em vermelho é a malha hídrica de domínio da União, onde estão os rios transfronteiriços, que fazem fronteiras entre outros países ou entre mais de um estado brasileiro, tá? Essa dupla dominialidade, né, o sistema de gestão em duas esferas de atuação, ou seja, federal e estadual, possuem a mesma missão institucional e são profundamente interdependentes em conteúdo e a aplicação. Então, aqui a gente percebe que não há dominialidade na esfera municipal, tá? Ainda que haja um curso hídrico que nasça e morra dentro de um único município, a dominialidade desse recurso hídrico está sobre os órgãos de gestão estaduais, tá bom? Além disso, também a articulação entre a Lei das Águas Nacional, que é o tema da aula de hoje, e as leis de recursos hídricos estaduais. Então, cada estado é responsável pela construção de sua própria legislação de recursos hídricos. No estado de Mato Grosso, por exemplo, há uma lei novinha, a lei número 11.088, de 10 de março de 2020, que substituiu a lei de recursos hídricos estadual anterior, que era a lei número 6.945, de 5 de novembro de 1997. E essa articulação entre as legislações nacionais e estaduais, ela serve para que haja a negociação de interesses comuns e que a gestão descentralizada seja executada de maneira satisfatória
e tendo em vista a participação social e, claro, né, a gestão descentralizada. Foi em 2003 que o decreto número 4.613 regulamentou o CNAR e as resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A base legal e institucional da Política Nacional de Recursos Hídricos traz fundamentos, objetivos, diretrizes gerais de ação e instrumentos da lei. E são esses os itens que nós vamos nos aprofundar na aula de hoje. Então, começando pelos fundamentos da lei, o primeiro fundamento diz que a água é um bem de domínio público. E aí eu pergunto a vocês sabem o que é um bem de domínio público? Bem de domínio público ou bem de uso comum do povo são aqueles que não pertencem ao Estado, mas a toda a coletividade, sem distinção específica, né? Como, por exemplo, os mares, os rios, as estradas, as ruas e as praças. Mas, como a gente viu nos slides anteriores, nem sempre a água foi considerada um bem de domínio público, né? O antigo Código das Águas, de 1934, havia a previsão das águas particulares, né? Depois, essa disposição foi revogada através da Lei das Águas e da Constituição Federal. O domínio público da água não transforma o poder público federal ou estadual em proprietário, mas torna gestor dos recursos, tá? O segundo fundamento é a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Este fundamento estabelece uma visão diferente daquela vigente no passado, de que a água era um recurso ilimitado ou finito. A gente viu na aula passada o paradoxo de vivermos em um planeta que tem água em abundância, né? E as notícias alarmantes e diárias sobre escassez hídrica. Mas apesar dessa impressão de que a água está acabando, a quantidade de água no planeta é a mesma há quase 2 bilhões de anos. Então, pessoal, o que está diminuindo de fato é a quantidade de água em qualidade apropriada para o consumo, né? Além de tratar a água como um recurso natural limitado, esse fundamento também atribui à água um valor econômico, ou seja, o uso da água tem um valor que pode ser mensurado a partir dos preceitos da economia, né? Que é aquela coisa de quanto mais escasso, mais valor econômico. Como a gente vê isso, por exemplo, em relação ao ouro, à terra, ao diamante, né? Só que, como a gente viu antes, sendo a água um bem de domínio público, ela não pode ser negociada no mercado. Ou seja, o valor da água não pode ser definido pela relação entre oferta e a procura. O fundamento terceiro, que diz que em casos de escassez, os usos prioritários são consumo humano e animal e dessedentação animal, aqui nesse fundamento, o consumo humano compreende o uso para necessidades mínimas de cada pessoa, ou seja, beber, preparar alimentos, higiene pessoal. Não estão inclusos atividades de lazer e jardinagem. Além disso, esse fundamento ele assegura saciar a sede dos animais. É um fundamento que coloca a vida em primeiro plano e define um compromisso social em que a vida humana e animal prevalecem sobre os interesses econômicos. O quarto fundamento diz que a gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas.
Esse também é um conceito novo, tá, gente? Que é o conceito de usos múltiplos. Usos múltiplos são todos os usos dentro das bacias hidrográficas, né? Então, todos os usos, incluindo os usos básicos, usos econômicos, usos religiosos, usos culturais, usos ecológicos e ambientais. Dependendo do uso a ser destinada, né, a água requer um determinado padrão de qualidade. Por exemplo, a qualidade requerida para o abastecimento público não é a mesma que a qualidade requerida para a geração de energia, né? Para abastecimento urbano, a qualidade da água necessária é muito superior à qualidade necessária, por exemplo, para a geração de energia elétrica. A compatibilização de todos esses usuários, né, dentro dos usos múltiplos, que é o grande desafio dessa lei. Aí aqui o quinto fundamento traz a bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão. A adoção da bacia hidrográfica como a unidade territorial para a gestão dos recursos hídricos permite o planejamento dos usos e também favorece a integração das questões ambientais, como a gestão das águas, né? Porque, afinal de contas, as atividades desenvolvidas a montante do rio trazem implicações a jusante dos corpos hídricos, né? Além disso, as diferentes unidades político-administrativas inseridas na bacia são obrigadas a terem ações coordenadas e integradas, né, para a gestão dos recursos hídricos. E aí, então, finalmente, o sexto fundamento da lei, que traz que a gestão deve ser descentralizada e participativa. Isso reflete o esforço dos movimentos sociais e técnicos que determinaram a criação de arranjos institucionais que possibilitam a participação de setores das sociedades envolvidos na gestão dos recursos hídricos. Por exemplo, os comitês de bacia hidrográfica, que são tema das nossas aulas posteriores, tá? Então, aqui eu fiquei devendo para vocês na aula anterior a bacia hidrográfica, né? Tenho aqui uma imagem da área de captação natural de águas, de precipitação, que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída, a sua foz ou o exutório. E aí, pessoal, aí em vermelho e em amarelo e em laranja, a gente tem os níveis, tá? Dentro de uma bacia hidrográfica, que é toda essa imagem aí, a área de captação natural que vocês estão vendo na figura, também a gente pode dividir por subbacias, né? Que são considerando os rios menores, os afluentes, tá bom? Então, a gente tem aqui nessa imagem uma bacia hidrográfica e as suas subbacias. E aí, aqui uma imagem também dos usos múltiplos, né? Usos múltiplos e usos prioritários. Então, em amarelo destacado estão os usos prioritários, que é o consumo humano, a dessedentação animal e o abastecimento público. E embaixo, todos os outros usos que devem ser atendidos, fora de casos de escassez, né? Que a gente viu ali à frente, que esses usos destacados aqui como usos prioritários, eles são prioritários apenas em casos especiais de escassez hídrica. Fora dessas situações especiais, todos os usos múltiplos devem ser atendidos, tá? E aí, a seguir, eu vou mostrar para vocês uma figura que demonstra os vários usos da água, né? Então, considerando o balde central, a bacia hidrográfica, os tubos azuis, a extração da água dos recursos hídricos para os diferentes usos e os tubos marrons indicam a reposição dessa água como efluente de volta aos recursos. Então, vejam, esse balde aqui,
seria a bacia hidrográfica, né, que dele sai a água em uma qualidade, né, em uma qualidade X, que depois a gente vai ver os índices de qualidade de água na próxima aula, e volta em uma qualidade Y, né, que é uma outra qualidade. E aí essa lei ela tem como um dos seus objetivos garantir que a qualidade de retorno dessa água seja compatível aos usos múltiplos dentro dessa bacia, tá bom? Bom, então, como eu disse, né, compatibilizar todas as visões e os interesses não é uma tarefa fácil, né? A água disponível em uma bacia hidrográfica tem que atender a demandas muitas vezes concorrentes, né? E aqui ela traz algumas questões, como, por exemplo, qual a quantidade de água necessária para a manutenção do ecossistema aquático? Em que condições? São as mesmas para geração de energia e para irrigação? O uso para irrigação está concorrendo com as necessidades das hidrelétricas? O lançamento de esgoto doméstico condiz com a qualidade necessária da água para abastecimento humano? E a indústria? Quanto necessita de água para diluir os seus efluentes sem causar problemas para o abastecimento humano e urbano, né? Então, todas essas questões devem ser analisadas ao se tomar decisões de gestão, tá? Para os recursos hídricos. Vamos conhecer agora, então, os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os objetivos, pessoal, eles se referem ao que se almeja com a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Então, o primeiro objetivo é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. E este objetivo ele está em sintonia com o desenvolvimento sustentável, né? Quando se preocupa com a igualdade de acesso entre as gerações e esclarece a nossa responsabilidade diante do futuro do planeta e dos nossos descendentes, né? O segundo objetivo é a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável. Então, esse objetivo ele reforça, né, a necessidade do desenvolvimento sustentável e fica explícito o papel dos recursos hídricos no desenvolvimento sustentável, não apenas pelo uso, né, nas diversas atividades econômicas, mas também pela possibilidade de integração de território, né? O terceiro objetivo é a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. E aí, gente, pelas características de geologia e clima, no Brasil, os desastres naturais mais comuns são inundações, secas, deslizamentos de encostas. Tudo isso está relacionado à ocorrência de fenômenos climáticos, né? E são chamados também como eventos extremos. Esse objetivo, então, ele reconhece a responsabilidade humana em muitos desses eventos, né? As enchentes, as inundações, e reconhece também a capacidade humana de preveni-los através da ciência e da tecnologia. E agora a gente vai conhecer as diretrizes gerais de ação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Essas diretrizes, elas são referências para alcançar os objetivos dentro das bases propostas nos fundamentos dessa lei, tá? Então, vamos começar aqui, ó, pela gestão sistêmica, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Gestão sistêmica, gente, é o cuidado de maneira contínua e organizada
mobilizando instituições e recursos humanos, recursos financeiros que são necessários por meio do planejamento, do monitoramento e também da avaliação regular desses resultados, tá? A próxima é a adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões. Então, a gestão das águas deve levar em conta as grandes diferenças regionais existentes no país, tanto do ponto de vista físico, socioeconômico, quanto cultural. Para diminuir a chance dos conflitos ou para resolver esses conflitos de uso de água, deverão ser consideradas as particularidades e os costumes das pessoas que habitam as bacias hidrográficas, tá? E aí, eu pulei aqui, ó. E aí a integração com a gestão ambiental. As ações, né, de preservação ou uso intensivo dos recursos naturais, eles afetam a disponibilidade dos recursos hídricos. Então, a gestão ambiental, que trata sobre as florestas, a fauna, tanto aquática quanto terrestre, o uso do solo e agrotóxicos, a presença de indústrias e o zoneamento ambiental são alguns exemplos que devem ser considerados, né? Exemplos da gestão ambiental que devem ser considerados para a gestão de recursos hídricos. Aí a próxima, que é a quarta diretriz, é a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planos setoriais, planos regionais, planos estaduais e plano nacional. Então, além de ser um bem vital, a água, ela também é um insumo necessário aos processos produtivos, né? E por isso, não há sentido nenhum a gente planejar os recursos hídricos isoladamente de outros setores, né? Pois a gente nunca sabe como ela afetará ou será afetada por outras políticas públicas. Então, por isso, essa diretriz traz a necessidade da articulação entre a gestão de recursos hídricos e os demais planos setoriais, regionais, estaduais e nacional de políticas públicas, tá? A quinta diretriz, então, é a articulação da gestão de recursos hídricos com a gestão do uso do solo, né? O uso e a ocupação do solo promovem mudanças na superfície terrestre que podem provocar consequências para a qualidade e também para a quantidade dos recursos hídricos, né? Então, ao regulamentar o uso do solo, que é uma política primordialmente municipal, né, quem é o encarregado pelo plano diretor, pelos planos de uso e ocupação do solo, normalmente são as prefeituras, né? Então, tendo em comum o interesse de desejar recursos hídricos em qualidade e quantidade satisfatória, então deve-se articular com a gestão dos recursos hídricos para a preservação dos mananciais e também dos cursos hídricos, né? E aí a sexta diretriz é a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão dos sistemas estuarinos e das regiões costeiras. Não é o nosso caso, infelizmente, né? Nós não temos a sorte de morar numa região costeira, né? Numa praia, pelo contrário, não sei vocês, mas eu tô aqui morrendo de calor, né? Então, mas isso se faz necessário porque, como a gente sabe, a foz dos rios das regiões costeiras, elas localizam-se em sistemas estuarinos, né? E por isso a importância e influência para os recursos hídricos, também para as atividades econômicas da região, né? Principalmente aí a gente destaca a pesca e o turismo.
Até agora, né, nós vimos os fundamentos, que são as bases que regem a legislação, os objetivos, que é onde nós queremos chegar ao adotar essa lei, e as diretrizes, que são os caminhos a serem trilhados. Mas aí, quem são os responsáveis por colocar em prática a Política Nacional dos Recursos Hídricos? O Brasil inovou ao indicar que as decisões a respeito da gestão dos recursos hídricos não seriam tomadas por um único órgão centralizador, mas por um desenho institucional e gerencial, né, que é composto de diversas instituições do governo e também do setor privado e que é caracterizado por um sistema. Né? Então, é o Sistema Nacional de Recursos Hídricos que foi proposto desde a Constituição Federal. O SINGRE, então, que é a abreviatura aí do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a gente costuma chamar de SINGRE, foi idealizado para realizar a gestão dos recursos hídricos de forma descentralizada, integrada e participativa, ou seja, atendendo aos princípios da lei, né? E ele se estrutura como uma rede capaz de abarcar toda a complexidade da questão hídrica por meio de ações compartilhadas entre os usuários da água, a sociedade civil e os governos das esferas federal, estadual e municipal, que se encontram inseridas entre os componentes do SINGRE. E aí a gente vai ver aqui a matriz, a matriz institucional desse sistema. Na horizontal, está os entes que funcionam no âmbito nacional, estadual e local, que é bacia hidrográfica, né? E na vertical, a gente pode identificar a estrutura do SINGRE quanto às instâncias de deliberação de políticas de recursos hídricos, que são os conselhos e os comitês de bacia hidrográfica, né? E as instituições de formulação de políticas públicas, que é aí os ministérios, as secretarias de Estado, órgãos gestores de recursos hídricos. Esse MMA está desatualizado, tá, pessoal? A Ana ainda não atualizou as matrizes institucionais. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos mudou em 2019, saiu do Ministério do Meio Ambiente e passou para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, não é mais MMA, onde está MMA, deveria estar Ministério de Desenvolvimento Regional, tá? Mas, fora isso, é isso. Deixa eu ver. Também os entes de apoio, né, ao funcionamento dos comitês e conselhos e os de implementação dos instrumentos de gestão, de regulação e de apoio administrativo e técnico, a descentralização e a participação social, que no caso é aí o Comitê de Bacia e também as agências de água, né? Como eu disse para vocês, a gente vai nas aulas seguintes, aprofundar nesses conceitos de comitê de bacia e de agência de água também, tá? Então, vocês vão compreender melhor como funciona esse sistema de gerenciamento. Por hoje, a gente fica por aqui. Amanhã a gente tem... Não sei que dia a gente vai ver isso, né? Bom, a próxima aula é enquadramento dos cursos hídricos e dando sequência aí, então, aos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá, gente? Muito obrigada e até mais!